Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender a como calcular a curva de calibração, tá? Eu vou gravar aqui a aula passo a passo, os cálculos da curva, né? Mas antes, eu vou comentar com vocês a tarefa que vocês fizeram. No meu entendimento, vocês entenderam o exercício que era para fazer, né? Onde eu pedi para calcular uma diluição, né? Então fazer diluições 2, 4, 6, 8 e 10, né? No caso, já é uma solução concentrada e vocês conseguiram fazer. Óbvio que aqui tem uma lógica, né? Tem a fórmula de cálculo, vocês calcularam, mas se vocês obedecerem à lógica, né? Você vai colocar aqui 0, depois 10 ml, 20, 30, 40, 50. E aqui você vai subtraindo. 50 menos 0, 50. Depois 50 menos 40, ou 50 menos 10, 40. Então aqui vai ficar 50, 40, 30, 20, 10 e 0. É isso que vocês vão calcular. Então qualquer diluição que vocês for fazer para espectrofotometria vai ser mais ou menos assim, tá? Você vai partir de uma mais concentrada para achar as mais diluídas. O gráfico que vocês obtiveram foi um gráfico assim, ó. É ideal aqui, é uma curva ideal, né? Com inclinação 45 graus. Dá para medir essa inclinação, tudo. Mas, enfim, vocês conseguiram fazer a reta com base nos dados que foram passados, tá bom? Eu vou ampliar aqui um pouco que eu acho que vai ficar melhor, tá? Eu vou chegar lá onde a gente precisa falar. Essa parte eu já expliquei, né? Que já foi também, já foi. O duro disso que tem que chegar... Bom, aqui eu estava acabando de explicar. Aqui já foi. Tá, vamos voltar um pouquinho. Essa foi a atividade da aula. Vocês fizeram a curva e me mostraram a foto da curva, tá bom? O importante quando você for fazer um gráfico é você saber a escala do gráfico. O que é a escala do gráfico? O intervalo, você conta com a régua. Eu uso milímetro. Eu vou mostrar para vocês que eu usei milímetro para contar de um ponto ao outro. Tá? A minha reta eu fiz no computador. Eu não tinha muito tempo para fazer à mão e também não tenho papel milimetrado, então eu fiz no computador. Mas pode fazer no papel milimetrado, você conta lá a quantidade de espaços, né? E, enfim, pode ser milímetro, qualquer coisa para calcular, tá? O importante é que você conheça a sua reta. Vocês fizeram a reta certinha, dentro das dimensões, né? Eu considerei correto. Eu acho que não teve problema quanto a isso. Na aula de hoje, nós vamos ver a parte da curva de calibração, tá certo? Como exemplo, vamos considerar os dados abaixo, obtido pelo professor Fernando. Ele foi lá no laboratório da escola, fez 4 soluções de sulfato de cobre, nessas concentrações aqui, ó, 5, 10, 15 e 20, por diluição, e depois ele fez a leitura. A de 5 ele teve 0,236, ele anotou. A de 10, 0,478. A de 15, 0,711. E a de 20, 0,947. Essas foram as leituras dele, tá? O próximo passo do nosso trabalho é fazer a curva, traçar a curva, como eu falei para vocês. Vocês fizeram lá no caderno, eu fiz no computador, tá certo? Aqui está um pouco pequeno no slide, mas eu tenho ela maior. Eu vou mostrar ela maior para vocês agora no próximo. Então deu aqui a nossa curva. Detalhe, na espectrofotometria de molecular, a curva é uma reta, tá vendo? Ela é reta, não tem nada de curva aqui, tá certo? Então, no intervalo estudado, a gente vai trabalhar com reta. O que é uma reta matemática? Ela tem uma expressão matemática, e aí a gente tem que definir essa expressão matemática, tá? A gente não tem como correr da expressão matemática, a gente tem que definir. Vou tentar explicar passo a passo hoje. E, enfim, vamos lá. E na próxima aula, nós vamos fazer o cálculo da curva,
tá bom? E eu vou ajudar vocês, que é um pouco mais complicado. Aqui, ó, foi a curva que eu, com aqueles dados aqui, 5, 10, 15 e 20, ó, 5, 10, 15 e 20, foi a curva que eu tracei. Os pontos correspondem aos pontos que foram passados. Aqui não dá para ver no gráfico os pontos, né, porque o Excel traçou. O Excel preparou aqui umas linhas horizontais e as linhas verticais, que dá para a gente se orientar por elas. Esse cálculo que eu vou passar para vocês, a gente precisa do gráfico. Precisa do gráfico, tá? É um cálculo método gráfico. Ele é muito aproximado. Ele não é tão real quanto o cálculo matemático do Excel, né? E a gente também dá para fazer esse cálculo aqui para chegar nesses números, mas é um pouco complicado, envolve estatística. Para chegar aqui é um trabalho estatístico, tá bom? Então aqui nós vamos fazer o método gráfico que ajuda. Vai ficar próximo isso aqui, tá? Não vai ficar igual. E vai depender muito da sua interpretação do gráfico. Depende da sua interpretação dos cálculos, da sua aproximação, do número de casas que vai trabalhar para ficar parecido com isso. Mas não dá muita diferença no final, tá bom? Mesmo que esse número seja um pouco diferente, não tem problema. Pode até aproximar aqui, ó. Então aqui, essa reta, ela é y igual a 0,0473 vezes x mais 0,0015. Aqui eu caberia uma aproximação. Eu colocaria aqui 0,002 para aproximar, tá? Esse número não pode aproximar. Esse aqui tem que ficar essas 4 casas, tá? Pelo menos 4 casas. Agora, esse aqui pode aproximar para 0,02. Assim, tá, gente? Estou indo devagar aqui para vocês entenderem. Depois eu vou voltar nesse gráfico. Eu vou precisar dele. Como a curva de calibração da análise da espectrofotometria molecular é, na verdade, uma reta, pode ser definida pela equação y igual a x mais b. Isso aqui é uma reta, tá? Se você fizer o cálculo, é uma reta. Humberto, abre a porta aí. Usou. Meu gato quer entrar. Bom, vamos lá. Como a curva de calibração é uma reta, ela pode ser definida pela equação y igual a x mais b, tá bom? Isso é uma equação de reta. Qualquer reta, se você fizer uma reta, ela vai ter essa equação aqui, tá? Onde o y, aí no caso, na espectrofotometria molecular, a gente pode substituir o y e o x. O y é o nosso eixo y, que é a absorbância. O x é o nosso eixo x, que a gente colocou lá no nosso gráfico, concentração. O a é a inclinação da reta. Uma inclinação da reta é um cálculo matemático, que é dy sobre dx, que é a variação do y sobre a variação do x. Como calcula a variação do y? Você pega um y maior menos um y menor, aí você pega o x maior com o x menor. Eu vou ensinar como calcula isso. É fácil demais, tá, gente? Parece difícil, mas não é. E o coeficiente linear? O coeficiente linear é extraído dos dados do gráfico. Depois você tem que entrar no gráfico e olhar o y e o x do gráfico. Então a gente vai definir o a, que é a inclinação, o x e o y nós vamos achar do gráfico, e aí a gente acha o valor de b. Assim a gente finaliza essa equaçãozinha da reta, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho os dados da construção da reta que eu usei, tá? Absorbância 0,236, concentração, então eu peguei aqueles dados lá de trás. 236, 478, 711, 947. 5, 10, 15 e 20. A inclinação, eu falei que é dy sobre dx. O que é o dy? É o maior valor do y
no caso a absorbância, 0,947 menos 0,236, tá certo? Se você pegar na sua calculadora aí, pode pegar depois a sua calculadora, tá bom? Infelizmente eu não consigo abrir uma calculadora aqui para eu te mostrar. Mas se você pegar a calculadora lá, 947, que é o valor y maior, menos o y primeiro, 0,236, você vai chegar em 0,711. Tá? Ah, ele está até aqui, professor. Mas não tem nada a ver não, tá? Foi coincidência isso. Por mera coincidência. Aí ele está aqui, 711. O que eu vou pegar agora? O maior valor de x, né, que é o 20, concentração 20, e o menor 5. 20 menos 5 dá 15, tá bom? Aí, também, professor, está aqui, mas não tem nada a ver também. Podia ser 12 aqui e não ia bater, tá? É o maior valor menos o menor valor. Então, 0,711 dividido por 15. Chegamos aqui em 0,0474. Esse é o valor da inclinação da reta. Então, a gente já tem a inclinação, o A, tá certo? Precisamos do valor do B. Como que a gente acha o valor do B? Agora, a gente tem que vir no gráfico. Não tem jeito, tá? No gráfico do meu exemplo aqui, vocês vão fazer um na próxima aula. No meu exemplo, eu achei y igual a 0,6. Por que eu usei y igual a 0,6? Porque 0,6 era um valor exato, era o mais fácil para mim. Eu tracei 0,6 e bateu aqui nessa reta. Tem que ser assim, viu, gente? Não pode pegar os valores dos pontos, dá errado. Você tem que pegar o valor da reta, porque a reta foi aproximada pelos pontos. Quando você traçar a tua reta, os pontos já não vão valer mais, vai valer a sua reta, tá? É a sua reta que vale. Porque ela é uma aproximação. Então vai vir aqui 0,6. Aí bateu aqui, ó, entre 10 e 15. Agora lascou, gente. Agora lascou. O que eu fiz aqui? Eu peguei esse papel. Esse intervalo ele tem um tamanho fixo aqui, tá? No caso, o meu aqui, ele tem 47 milímetros. Podia ser 50 para me ajudar, mas não é, 47. Eu contei com a régua, daqui até aqui deu 47 milímetros. Essa distância daqui até aqui deu 24,5, tá? 24,5 milímetros, exato, tá? Ah, pode aproximar? Não é bom ficar aproximando, gente. Quanto mais casas aqui para trabalhar, mais perto da equação chega, tá? E não vai bater no final, essa equação vai ficar aproximada. Mas dá para trabalhar com ela, normal, tá? Não fica, o erro é muito pequeno. Então aqui, ó, eu achei 24,5 milímetros aqui, tá bom? Quanto que vale isso daqui até aqui, ó? Olhando aqui é mais ou menos a metade, mais ou menos 2,5 esse valor aqui. Então vai ser 10, vai ser alguma coisa em torno de 12,5. Mas temos que calcular exato, tá bom? Então vamos lá, ó. Do gráfico do meu exemplo, o 0,6 é exato, porque eu peguei o 0,6. Fui esperto, eu peguei o valor exato, é mais fácil. Senão tinha que calcular. E o x? Aí o x quebrou. Eu tive que fazer. Como que eu fiz? Bom, 5 milímetros, que é o intervalo inteiro, lá, ó. 5, ó, de 10 a 15 tem 5. Daqui até aqui tem 5, tá bom? É de 5 em 5 esse gráfico. 5 milímetros corresponde a 47. 5 milímetros não, gente. 5 miligramas, que é a concentração, 5, equivale a 47 milímetros do meu gráfico. X, 24,5. Eu só fiz isso, gente, para achar o valor que corresponde lá no gráfico, para saber o valor certo. X deu 2,606, tá? Só que ele deu uns quebradinhos, tá? Ele deu mais coisa aqui, deu 606,383, tá? 12,606,383, mais 10. Por que 10? Porque eu fui de 10 a 15, ó. 10 a 15, então eu achei 2,6. Mais uns quebradinhos, né? Então lá, 2,606,383. Mais 10 deu 12,606383. Repetindo, 12,606,383. Esse foi o número. Com esses dois números aqui, ó, com y, com x e com a,
eu calculo o valor de b por aquela equação da reta. Uma reta não é y igual a x mais b? Substituindo os valores, temos 0,6 é o y, 0,474 é o valor de A, tá? Que foi calculado lá atrás, vezes 12,606383. Quem que é? A concentração que eu achei no gráfico. Esses dois números vieram do gráfico. Por isso que é um método gráfico, tá bom? Método gráfico. E B? Bom, substituindo eu vou ter. Aí eu troquei, tá? Eu coloquei o B aqui, tá? Eu peguei 0,6. Esse número aqui, 0,0474 vezes 12,606383, ele passa subtraindo. Tudo isso aqui passa subtraindo. Então ficou 0,6 menos 0,0474 vezes 2, 60,6383. Número grande aqui. Então, 0,6 menos 0,597543. B deu 0,0025. Professor, posso passar para 003? Pode, não tem problema, tá? Não vai dar diferença nenhuma no sua conta, tá bom? Então, eu achei o valor de B. Professor, eu posso multiplicar isso aqui antes? Pode também. Você pode chegar nesse número, deixar aqui, aí você isola ele. Você vai passar o que está aqui, somando, passa subtraindo. Então, vai ficar 0,6 menos esse. Como esse é menor, o B vai ficar positivo mais 0,025. Finalmente, eu tenho y igual a 0,0474 vezes x mais 0,025. Ou, o y não era absorbância no eixo y do seu gráfico. Você coloca A igual 0,0474 vezes o x não era a concentração. Agora você troca por C, tá, de concentração, mais 0,025 que você achou, tá bom? Voltando no gráfico, ó, aqui deu 473, 474, muito próximo, e aqui deu 0,025, deu um pouquinho mais, tá? Deu o dobro, mas é por causa do gráfico, tá? E outra coisa, eu estou pegando um ponto aleatório do gráfico e estou fazendo a conta. Nunca, e outra, essa escala não vai bater certinho, então vai dar diferença mesmo, tá? O ideal seria fazer o cálculo estatístico para chegar na reta correta. Mas dá para trabalhar com essa reta sem problema, tá, gente? Não tem muita diferença, não. Bom, para que serve essa reta, gente? Para que serve isso? Ah, professor, você falou, e para que serve isso? Isso aqui serve para quê? Ó? Com a expressão da curva de calibração, que na verdade é uma reta calculada, podemos então calcular a concentração de amostras desconhecidas. Então aparece uma amostra que você não sabe lá. Então qual que era a curva que eu falei? A é igual a 0,0474 mais 0,0025. Bom, aí o professor Fernando fez uma outra leitura de uma amostra aleatória. E ele achou um A igual a 0,4. 0,4, quanto que é a concentração de 0,4? Com esta curva aqui, tá? Com esta curva. 0,4 vai ser 0,4 igual a 0,0474 vezes C mais 0,025. 0,4 é igual mais 0,025 passa para lá subtraindo. Fica 0,4 menos 0,025 igual a 0,0474 vezes C. Subtrai 0,4 aí na calculadora sua, menos 0,025, você vai achar em 0,3975. Continua igual a 0,0474C. 0,0474 passa dividindo, porque ele está multiplicando. Agora ele é diferente, tá? Então ele passa dividindo aqui. 0,3975 dividido por 0,0474 igual a C. Aí eu rearranjei, joguei o C para cá. Não C, né? O valor de C. Joguei o C aqui, tá? Igual.
Fazendo essa continha deu 8,38 miligrama por litro. Então uma amostra 0,4, 8,4 miligramas. Vamos ver se bate. Olhando o gráfico aqui, ó. Se eu pegar aqui a 0,4, traçar aqui, ó, bater aqui, vou traçar aqui, deu 8, tá vendo? 5, 7,5, 8 alguma coisa. Professor, dá para fazer achar pelo gráfico? Dá também, viu, gente? Você pode usar a régua e fazer, descer aqui e achar a concentração pelo gráfico. Mas estou ensinando para vocês como faz a fórmula matemática do gráfico, tá bom? De um jeito gráfico, tá certo? Pessoal, na próxima aula, então, nós vamos fazer vou pegar alguns dados, vocês vão fazer uma nova curva e a partir dessa curva vocês vão determinar a fórmula matemática dessa curva e depois vamos comparar com o Excel para ver se está legal a fórmula que vocês calcularam, tá bom? Por hoje a aula é só isso aí, tá, pessoal? Até daqui a pouco, tchau!